Boa noite a todos. Boa noite. Que todos possam ser bem-vindos nessa noite maravilhosa, que temos a oportunidade mais uma vez de escutar os ensinamentos do nosso Pai. Para harmonizar, para entrarmos em sintonia, vou pedir para a Mirelle fazer a leitura. Boa noite. A leitura de hoje será feita pelo livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier. Estima no mundo. Se chamaram Beelzebub ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus. Muitos discípulos do Evangelho existem, ciosos de suas predileções e pontos de vista, no campo individual. Falsas concepções assombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes exornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Não percebem que, porquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se em detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem os veja, à feição do que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros, quando verdadeiramente devotados à sua causa? O discípulo não pode ignorar que a permanência da terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que, mais tarde, será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Assim seja. Convido a todos, então, após a leitura, que possamos agradecer, fazer a nossa prece nesse momento. Agradecer a Deus, nosso Pai, primeiramente a oportunidade de podermos estar aqui. A oportunidade de ouvir e de mais uma vez, ó Pai, semear a boa semente. Como acabamos de ouvir, observar como o Mestre Jesus veio nos ensinar, com a humildade, a perseverança, entre todos, com a sua simplicidade. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite. Que possamos estar com nossos corações abertos para ouvir e compreender o que precisamos. Abençoa, Senhor, a todos nós que estamos aqui e aqueles que não puderam ou ainda não estão aptos
acolher essas sementes, mas que possamos ter o nosso coração aberto a acolher esses nossos irmãos, vibrar e orar por eles, porque todos somos irmãos. Obrigada, Pai. Que assim seja. Então, nessa noite, com muita alegria, nós estamos aqui recebendo o nosso casal, Silvio e Gláucia, que vieram hoje fazer sua exposição, a Dona Diva, que veio acompanhar e iluminar nosso ambiente. Para nós é uma grande alegria estar aqui hoje, recebê-los. E hoje nós vamos ouvir Não acrediteis em todos os espíritos. Com vocês. Obrigada. Boa noite a todos. Permitir tirar a máscara. Já estou devidamente vacinado. 2 vacinas. Peguei Covid. Então já criou os anticorpos. Agora é tomar os cuidados devidos, seguir as orientações, né, que a ciência nos fala, né, para que a gente possa estar sempre preservando aquilo que Deus nos deu como instrumento de caminhada, né, nessa vida terrena, né? Isso é importante, entender a lei da preservação. Bom, hoje eu e a Gláucia nós vamos falar um pouquinho sobre esse não acrediteis em todos os espíritos, né? E aí a gente, conversando um pouquinho, a gente achou interessante de fazer uma leitura que está na Gênese sobre essa ideia que a gente tem de como que a gente pode vir a enxergar essa predição, né? Ou seja, às vezes a gente recebe, né? A gente fala muito, mas não acredita em todos os espíritos. Então, quer dizer que os espíritos só falam no nosso ouvido coisa boa ou coisa ruim, né? Será que é assim mesmo? Será que tem o dom de adivinhar as coisas? Como é que aquela pessoa adivinhou tal coisa? Sabia ou não sabia, né? Então, a Gláucia vai vir, vai fazer essa leitura aí com a gente, para que a gente possa fazer uma introdução. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de volta, né? Também já vacinei, porque peguei Covid. Aqui na Gênese, as predições, no capítulo 16, Teoria da Presciência. Vou pegar o item 2 para a gente iniciar, né, essas questões. Mas quem será esses espíritos, né? Que a gente não deve acreditar. Será que são só os desencarnados? E nós encarnados? Né? Então, é um trecho que tem assim, muito legal, acho que vai abrir bem a nossa reflexão da noite. Teoria da presciência. Suponhamos um homem colocado sobre uma alta montanha e considerando a vasta extensão da planície. Nesta situação, o espaço de 1 légua será pouca coisa, e ele poderá facilmente abarcar, de um só golpe de vista, todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim do caminho. O viajante que segue esse caminho pela primeira vez sabe que caminhando chegará ao fim. Aí está uma simples previsão da consequência de uma caminhada. Mas os acidentes do terreno, as subidas e as descidas, os rios a transpor, as matas a atravessar, os precipícios onde se pode cair, os ladrões postados para roubá-lo, as casas hospitaleiras onde poderá repousar, tudo isso é independentemente de sua pessoa.
é para ele um desconhecido. O futuro, porque a sua visão não se estende além do pequeno círculo que o cerca. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo, ele se mede pelo tempo que emprega para percorrer o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração se apaga. Para o homem que está sobre a montanha e que segue com o olhar o viajante, tudo isso é presente. Suponhamos que esse homem desça até o viajante e lhe diga: em tal momento encontrareis tal coisa. Sereis atacado e socorrido. Lhe predirá o futuro. O futuro é para o viajante. Para o homem da montanha é o presente. Que possamos iniciar, o nosso tema refletindo essas questões. O que é o presente, o que é o futuro. Quem somos nós para dizer, o que vai nos acontecer daqui a 2 segundos. Que possamos refletir isso aqui. O futuro existe, né? O futuro existe ou não? Pra Como quem é para o cada um de futuro? nós. Para quem é o futuro, né? Para quem é o futuro, né? E aí a ideia, ela não faz, na verdade, meditar um pouco mais, que a gente tem que meditar um pouco mais, com cuidado para a gente acabar não caindo em armadilhas, né? Porque quando a gente tem esse dom de meditar, de pensar nas circunstâncias que a gente está passando, nas dificuldades que a gente está passando, nas inspirações que recebemos, a gente vai tomando as decisões de forma mais coerentes. Mas lá na frente eu vi que aquela decisão não era boa. Sim, mas nesse momento era a melhor decisão que eu tinha que tomar. E aí existe uma coisa fundamental, que é uma das pedras fundamentais da doutrina espírita, que além das suas obras que trazem conhecimento, e quando a gente vai falar sobre a questão dos espíritos, não acreditei em todos os espíritos, às vezes a gente entende, mas é só o desencarnado que... Não, mas e o encarnado? Quantos de nós que somos influenciados no nosso dia a dia por pessoas que estão ao nosso lado? Muitas vezes nos deixamos influenciar pelas atitudes, E a gente precisa entender que na questão espiritual, sendo nós, fazemos parte, e assim como os desencarnados, existe uma coisa colocada lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, e algumas outras questões que se seguem, que elas vêm tratando da questão da escala, aquela escala espírita. Então, Kardec traz essa ideia do conceito, de forma bem pedagógica, nessa questão número 100, aonde ele vai mostrando exatamente por que escala espírita, porque se refere aos espíritos. Muitas vezes a gente fala, acaba se chamando, mundo espírita, alguém que chama de mundo espírita, nós chamamos de mundo espiritual. Então é aquilo que se refere realmente à ideia dos espíritos, E o interessante é que quando ele vai falar um pouco dessa escala espírita, ele acaba falando da própria evolução espiritual que nós temos, e dentro dessa ideia ele vem ali colocando na escala, a escala teoricamente pode ser feita, dependendo de quem vai olhar, pode criar, tem 10 níveis, 50 níveis, 1000 níveis, enfim. O que a gente tem que entender é que basicamente são 3 níveis que tem essa escala, onde na parte mais inferior são os espíritos imperfeitos, e na parte superior os espíritos que são os espíritos puros. E Kardec não detalha muito essa questão dos espíritos puros. Por quê? Porque esses espíritos, eles praticamente já passaram por muitas coisas que para nós são inimagináveis, que seria muito complexo para a gente entender todo esse processo. Então a gente tem que entender que ainda nós estamos num processo de evolução, e que, apesar de não entrar nesse detalhe, a gente entende que eles são espíritos puros.
Então, que existem esses espíritos puros, né? E que, como é que a gente entende isso? Como é que eu me relaciono com determinados níveis de espírito? É basicamente como se você fosse entrar num curso para aprender inglês, e nesse curso que você vai aprender inglês, você vai buscar conhecimento com quem já o tem, para que você possa utilizar na sua experiência, no seu dia a dia, na sua convivência, no seu crescimento. Então, como que nós se relacionamos com esses espíritos? Deus permitiu que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio, para que possamos fazer as nossas escolhas com quem queremos nos relacionar. Então, se você segue na erraticidade, a sua tendência é se relacionar com espíritos desencarnados e encarnados, que também estão no mesmo nível seu de vibração. É assim que as coisas funcionam, né? E ele confirma lá na questão número 100, né? Que ele coloca assim, ó: não inventamos espíritos, nem seus caracteres. Vimos e observamos, julgamos-nos pelas suas palavras e atos. Depois os classificamos pelas semelhanças, baseando em dados que eles próprios nos fornecem. Então não existe essa invenção, né? Surgiu, esse é um espírito mais nobre que o outro. Não, existe ali a ideia de entendimento do que é o espírito puro, o que não é, quais são os caracteres desses espíritos puros, quais são os caracteres dos bons profetas, né? A própria leitura de abertura, né, já faz essa reflexão, né, que muitas vezes Jesus, como espírito puro, naquela época foi colocado diante de uma situação que não interessava ao povo ter alguém para mudar as regras que era interessante para eles. Então, nós ainda vivemos numa sociedade, num mundo com alto grau de materialismo. E a doutrina espírita nos permite enxergar o outro lado e valorizar a questão moral, que é o que vai nos oportunizar novas coisas, melhores momentos. E a doutrina espírita, ela elucida tanto esse caminho para nós, que ela é muito clara, porque ela diz para nós: ó, você é um ser em evolução, e você não retroage, você não volta atrás. O que você hoje já conquistou, é seu. Daqui para frente a sua tendência é só melhorar. Então isso é importante. Mas aí quando a gente fala dos espíritos, né, a gente fala lá da influência que a gente recebe, a gente muitas vezes trata da questão da adivinhação, das previsões, né, que alguns aí falam, alguns recebem: vai acontecer isso, daqui a 3 minutos o tempo fechou, daqui a 3 minutos vai chover em Joinville, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E existe lá no próprio livro da Gênesis essa teoria da presciência. O que ela é, né? Como é que é? O que ela faz? Ela, na verdade, é uma teoria sobre a questão da previsão do futuro. E ela fala assim: como é que é possível o conhecimento do futuro? Como é que eu posso conhecer o futuro? Então lá ela coloca assim: compreende-se a possibilidade de previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente. Estado presente. Porém, não há dos que nenhuma relação guarde com esse estado, nem ainda menos os do que comumente atribuídos ao acaso. Então, se não há nada atribuído ao acaso, é porque o acaso não existe. Se o acaso não existe, é porque nós escolhemos passar por aquelas dificuldades. Então, será que realmente tem as previsões cabalísticas, as previsões não cabalísticas? Será que tem
coisas diferentes nessa questão do conhecimento do futuro? E aí a gente seguindo um pouquinho à frente, a gente segue um pouquinho ali na própria Gênesis, que fala assim, ó, entretanto, como o homem tem que concorrer para o progresso geral, pode convir que, em casos especiais, ele pressinta esses acontecimentos, a fim de preparar o encaminhamento e de estar pronto a agir em chegando a ocasião. Então, por exemplo, vamos falar o caso da nossa Covid, né? A Covid-19, né? E uma das primeiras vacinas surgiu na Inglaterra, quer dizer, através de várias pesquisas que foram feitas. Será que já existia algo lá pronto para combater, ou houve uma intuição benéfica necessária para ajudar? Não estamos falando aqui de questões comerciais, do que a vacina, do laboratório, da indústria farmacêutica. Nós temos que olhar assim, qual é o bem que foi ocasionado, qual foi aquilo que aconteceu ali, aquela intuição que aquela pesquisadora recebeu, assim como receberam outros em vários outros lugares. Qual foi o bem que aquilo fez? A gente não entra na questão financeira, se é um comércio, se existe uma lei, qualquer que seja, enfim. Qual foi o bem que aquilo causou? Então, durante muito tempo, se foi se colocando brigas das mais diversas, mas assim, se a gente olhar em aspecto bem assim, frio, o bem que causou foi muito maior do que o mal. Apesar do mal ter chamado mais atenção do que o bem que foi causado. Quantos médicos que estão hoje com conhecimento maior, quantas enfermeiras que hoje estão com conhecimento maior, quantos de nós lavávamos a mão como a gente lava hoje? Quantos de nós que íamos nos bufês de restaurante usava máscara e ficava conversando na frente da comida, não é? Quantos de nós hoje que vamos parar de usar álcool em gel depois que acabar a restrição da pandemia? Quantos de nós vamos deixar de lavar a mão como a gente lava hoje? Então houve uma mudança, né, de questão. Então é que quando isso acontece, é que existe algo muito maior, que é Deus que permite que se levante isso, que realmente isso aconteça. Então, diante do problema que nós enfrentamos, havia a necessidade, e a gente ainda não tem todo o conhecimento para isso, mas a ideia é essa, da sociedade dar uma parada e falar assim, gente, espera um pouquinho, será que é tudo isso mesmo que vocês querem para vocês? Será que só querem só material, estão esquecendo de vocês, cuidar dos filhos, fazerem as coisas, conviver, né? Então, quando existe uma permissão de Deus para que se levante um pouquinho o véu, né? Levanta aquele véu do conhecimento, aí sim se faz. E normalmente não se faz com uma única pessoa, não é uma única pessoa, não é um único lugar que vai receber essa informação. Isso acontece em vários locais. Mas aí existe o livre-arbítrio daquele que recebe. Será que eu vou acreditar nisso? Não vou? Será que realmente é verdade? Não é? Alguns que vieram com a missão de ajudar, naquele momento não querem ajudar ou resolvem não fazer absolutamente nada. Ótimo, mas outros vão ser colocados. É igual a situação quando Kardec foi convidado para fazer as obras, né? Foi colocado, ó, se você não quiser fazer, outros irão fazer, né? Irá ser feito, é a lei do progresso. O progresso irá acontecer. Se você não quer progredir de bem agrado, de bom agrado, você vai passar dificuldades, porque a coisa vai progredir, as coisas vão melhorar. Mas quando a gente começa a falar dessa situação de adivinhação, de receber intuições que, olha, não vai para São Paulo porque se for para São Paulo vai dar algum problema lá na estrada, você vai bater o carro.
Que é igual aquela questão, às vezes o pessoal pensa, né? Fala assim, não, eu vou lá, comprei a passagem que eu quero ir para os Estados Unidos passear. Então o cara compra a passagem, faz o pacote. Aí, uma semana antes, ele fala assim, meu Deus, será que o avião não vai cair? Será que a coisa não vai estar? Não, mas, nossa, mas eu não tenho roupa para ir, como é que eu vou fazer? Agora. Então a pessoa começa a colocar tanta dificuldade que ela mesma está buscando pontos negativos dentro disso, né? E muitas vezes as pessoas consideram isso sobre uma coisa sobrenatural. Ah, a coisa está falando. Então essas coisas que acontecem, essas intuições que acontecem lá na medicina, essas intuições que acontecem para nós, muitas vezes na nossa tomada de decisões, elas são até explicadas no livro dos Espíritos, né? Que existe lá. E uma das perguntas feitas aos Espíritos é assim, quanto que, basicamente a ideia é essa, né? Mas quanto que nós somos influenciados pelos Espíritos, né? Desencarnados, né? Quantos anos vai lá? E a resposta veio, muito mais do que imaginais, né? Então nós recebemos influência a todo instante. É que muitas vezes nós estamos no automático e a gente vai se deixando levar por essa influência que a gente não percebe. Mas quando a gente está atento, quando a gente segue aquela orientação que Jesus passou, orar e vigiar, a gente começa a tomar os cuidados, a gente começa a entender que o sobrenatural na verdade não existe. Né? Que na verdade o sobrenatural muitas vezes, né, que quem tem o dom da predição, que é de trazer conhecimentos, né, eles se fundem em propriedades bem claras da alma e nas leis da relação do visível, do mundo visível com o mundo invisível. Então a gente começa a entender que existe uma relação entre o mundo invisível e o mundo visível. Ou seja, o nosso mundo encarnado aqui, existe uma relação com o mundo invisível. Por que existe isso? Porque é a nossa evolução, faz parte do processo evolutivo. Né? E aí, nessa relação, começa a aparecer aqueles falsos cristos ou falsos profetas, né? Que na verdade começam a aproveitar-se às vezes de conhecimento maior do que o outro. Por exemplo, se nós saímos daqui e nós formos numa aldeia indígena, e até existiu-se isso, um teste, que eles pegaram uma aldeia que era totalmente isolada e jogaram em paraquedas 2 pacotes que lá tinha 2 tablets para ver o que acontecia. Fizeram experimento, né? E daqui a pouco as crianças que estavam lá, os indígenas que pegaram isso, começaram a ligar e começaram a se comunicar. Então eles falavam assim, ó, mesmo eles não tendo conhecimento nenhum de tecnologia, eles ligaram o aparelho, usaram e começaram a conversar com as pessoas que estavam lá, sabe? Então, assim, como é que eles adquiriram aquilo, né? Foi do nada, né? Será que não tinha nada disso? Não é assim, é os conhecimentos. Então, quando a gente começa a entender que existem falsos críticos e falsos profetas, a gente começa a remeter o assunto de hoje, que é uma das passagens do Evangelho, aonde Mateus ressalta, né? Eu tirei um pedacinho dela, mas basicamente esse é o mais importante hoje do estudo, né? Que é guardar dos falsos profetas, ou seja, toma cuidado com os falsos profetas, né? Que vêm ter convosco coberto de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Então, como é que a gente conhece uma pessoa que nós estamos tendo convívio hoje no dia a dia? Nós, encarnados. Você conhece esses que são espíritos, nós somos espíritos, encarnados. Como é que nós conhecemos? Pelas atitudes. Ah, eu não gosto de relacionar com aquela pessoa porque ele tem uma atitude que eu não concordo. Ah, nós começamos a fazer a nossa seleção. À medida que a gente vai fazendo a nossa seleção, nós estamos começando a falar, não, eu gosto de me relacionar com isso. E assim funciona a nossa relação com o mundo espiritual. Nossas atitudes, quanto melhores as atitudes morais, melhor a minha forma de ter relação com espíritos mais evoluídos. Porque, mas então quer dizer que se eu me evoluir moralmente, eu não vou ter nenhum espírito pouco evoluído ou que queira me tirar, desviar do caminho? Sim,
É alertado isso no próprio Evangelho, né? Então, quando a gente vai falar sobre isso, a gente começa a dizer, mas o que é um profeta, né? Será que o profeta é só aquele cara, o Silvio é um profeta, hoje eu estou profetizando aqui? Será que o profeta é só aquele que está lá na igreja, ou só está aquele que só fala em nome de Jesus, que fala em nome de Deus, enfim? O que seriam isso, né? Então, os profetas, na verdade, o que é a ideia? Se atribui ao profeta o dom de adivinhar. Então, todo mundo fala assim, esse cara é profeta, porque ele adivinha, ele sabe qual é o resultado do jogo da semana passada, ele sabe qual é o resultado. Ah, não, da semana que vem, o resultado da Libertadores, Palmeiras e Flamengo, né? Tal, né? Será que é realmente isso mesmo? Então, quando a gente começa a entender qual é a ideia do profeta, por que é essa ideia do profeta, né? Era a ideia de que ele podia fazer essas predições. E muitas dessas predições que ele acabava se fazendo, algumas se realizaram. E aí acabou se dando esse atributo ao profeta. Porque ele falava assim, não, ele é profeta porque ele adivinha o futuro. Mas muitas vezes, algumas coisas do que ele falava era em função de ele ter conhecimento, de ele ter estudado. E não propriamente uma atribuição, fala assim, daqui a 5 minutos vai cair uma bomba em tal lugar. Ah, mas espera aí, ele ficou sabendo que saiu um avião, ou alguém lançou uma bomba, etc. e tal, e ele fez a predição. Não é assim. Então a gente tem que entender que o conhecimento, se você tem um conhecimento maior, por exemplo, se você é um operador, você tem conhecimento de operar determinada máquina, e eu vou lá que eu não sei nada da máquina. Você fala assim, olha, se você não fizer isso aqui, daqui a 10 minutos aquela máquina vai queimar. Aí o cara vai trabalhando, aí o cara não mexe na máquina, a máquina queima. Ele fala, tá vendo? Ele prevê o futuro. Né? Esse cara sabe tudo, ele é o profeta da máquina. Então, essa questão da profecia, né, e da predição, elas acabaram tornando sinônimas, tanto no nosso vocabulário, quanto no dia a dia lá do caminhar. E aí, acabou-se entrando, né, essa questão dos profetas, entrando no sentido evangélico, que aí ele começa a ter um significado maior, que é a questão de ser considerado um enviado de Deus. Então, muitos que da época estavam, né, lá, quando começou a surgir essa ideia dos profetas, na época que Jesus veio, foi colocada essa ideia, né, que o profeta era um enviado de Deus. Então, ele que muitas vezes ditava muitas das regras. E muitas das vezes se valia do poder religioso até para se conquistar novas terras, se conquistar novos espaços. Então, ele tinha um poder social sobre todos os que moravam ali, né? E a missão desses profetas, a missão que seria realmente para ser executada, né, era revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Então, quando ele acaba saindo desse foco de praticar o bem, de levar o conhecimento àqueles que não têm, sem pensar em tirar proveito para si, ele passa a seguir a missão a qual ele recebeu, que ele topou fazer antes de encarnar. Mas quando ele começa a desviar, então ele começa a ir a ser um falso profeta. E muitos desses profetas que muita gente acreditava, que não sabia o que tinha por trás, hoje a mídia, a internet nos permitiu visualizar os tombos que alguns desses levaram ou estão levando, né? Porque hoje você não consegue mais se esconder de mais ninguém. Não adianta você pensar, vou ficar escondido. Não existe mais isso. E aí a gente começa a entender o seguinte, mas quais são os caracteres do verdadeiro profeta, né? Então, deve provar, o que ele tem que fazer, né? Até tem que provar, né? Ele tem que provar a sua superioridade, não por querer ser o mais bonito, querer ser o mais luxuoso, querer fazer isso, mostrar mais conquistas, mas principalmente pelas suas virtudes e a grandeza, mas das grandezas e as virtudes do resultado daquilo que ele está praticando.
Não é do empreendimento, do tamanho da igreja, do tamanho do templo, do tamanho da casa, do que ele faz. Não, mas é das atitudes, das coisas que ele faz no seu caminhar, na sua prática, né? E aí vai um alerta, né, bastante interessante, que é assim, ó. E se ele estiver acima dessa forma, mas ele estiver abaixo do papel que ele se arroga, aí a gente tem que ter cuidado. Por que isso? Porque muitas vezes se demonstra obras brilhantes e quem está por perto consegue enxergar que realmente não tem ali a humildade, a caridade. Tem-se a ideia de usar o instrumento de bondade para benefício próprio. Ah, esse aqui faz uma obra lindíssima com crianças. Tá, mas será que realmente é isso? Não vamos tirar o mérito do que está sendo feito, mas a gente tem que enxergar o que fala claramente é o seguinte: qual a influência moral que ele pratica sobre aquilo que está fazendo? Qual a influência moral que ele tem para fazer o que está fazendo? Se ele tem um trabalho gigante, mas não tem a questão moral, temos que ficar atentos. Pode ser que ele não seja um bom profeta. E um outro alerta que se faz do próprio Evangelho é assim, ó, que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus nem sabe que o são, nem divulgam que o são. Né? Muitas vezes das comunicações que recebemos ou que somos orientados, quando a gente recebe uma comunicação psicografia ou uma comunicação que é feita nas sessões mediúnicas, às vezes vem espíritos que se denominam top dos tops. E nós médios somos orientados a olhar com muita atenção o que está sendo falado, porque às vezes uma pequena brechinha, um pequeno palavreado, uma pequena coisinha escrita pode destoar toda a ideia que está sendo passada. E um outro fato que é os caracteres, né, é que principalmente eles se revelam pelos seus atos e são normalmente descobertos por outras pessoas. Normalmente eles não se aparecem, né? Normalmente eles não ficam lá no Facebook, no Instagram, divulgando o que eles estão fazendo. Normalmente eles são descobertos por outras pessoas. E a gente vê que muito isso, que tem muita gente fazendo coisa boa, que de repente alguém na rede social descobre e a pessoa não queria desaparecer e acaba ali ganhando, né? Criando um volume grande de ações que vão ajudar, né? E uma coisa assim fundamental, que tanto aqui, né, como em qualquer outra situação, é a questão da humildade e da modéstia. Então, normalmente os verdadeiros profetas são realmente modestos e humildes. Isso é regra básica. E aí, quando a gente fala aqui da questão das atividades, do trabalho, que às vezes a pessoa tem uma obra grande, bonita, né? A gente começa a falar um pouquinho de exterior e de conteúdo. Eu posso ter um exterior bonito, hoje eu vim aqui com uma roupa, com uma camisa, tal, sapato, tal, mas e o meu conteúdo? E a minha parte interior? Quem sou eu? Como que eu estou me relacionando com os meus irmãos? Quando a gente começa a enxergar um pouquinho essa ideia de exterior, né, e conteúdo, algumas coisas a casa vai fazendo cair, né? Que a gente começa a forçar sempre a distinguir, a gente passa a distinguir o exterior, quando a gente começa a fazer esse entendimento do que é bom, do que é corretamente moral, do que é melhora para todos que estão à nossa volta, a gente começa a fazer essa distinção do que é a aparência e do que realmente se realiza, do que realmente é o conteúdo. E aí a gente começa a entender
que normalmente o exterior atende à informação e ao revestimento. Não é que a parte exterior, né, é o que eu mostro. E o que tem esse revestimento aqui que me cobre. Qual é a proteção que eu criei para isso? Só que o conteúdo é a substância da vida. Então, aquilo que eu faço é o que determina a minha vida. Aquilo que eu vou conquistar. Aquilo que eu vou ter coisas boas, né? Então, se o meu conteúdo não está tão evoluído, eu vou reclamar, sofrer, acho que tudo não está bom, pô, está difícil, como é que é isso? Mas se eu começo a entender que aquelas dificuldades que eu estou passando, aqueles tormentos voluntários que eu escolhi passar, antes de encarnar, se eu entendo isso, eu começo a enxergar as coisas que eu preciso melhorar o meu conteúdo. E automaticamente eu começo a melhorar o relacionamento que eu tenho, tanto com os espíritos encarnados quanto desencarnados. E aí o exterior não consegue mais enganar a gente. Porque você começa a ver as atitudes. Você começa a se preocupar com aquilo que você fala, isso é importante. Não adianta eu estar com o carro do ano, estar com uma casa linda, estar com roupa da moda, mas e o meu eu? E as pessoas com quem eu relaciono? Né? Esse é o mais importante. Porque assim, ó, vamos imaginar a seguinte ideia. Vamos pegar um frasco de um remédio, de um medicamento, certo? Você tem lá o frasco do medicamento, está lá bonitinho. O que será que está lá dentro? Será que realmente está um medicamento? Ou será que não pode estar trazendo um corrosivo? O frasco do medicamento está lá. O que é o exterior? O exterior pode me mostrar que é um medicamento. Mas e o conteúdo? O que está lá dentro? Muitas vezes o pessoal fala assim, esse fulano de tal tem é mestre, é doutor, é PhD, ótimo. Ele é ótimo, tem crédito, estudou para isso, né? Mas será que realmente esse crédito, se ele não usar esse crédito para fazer o bem, será que vai ter valor? Para ele, o título pode ter valor. Naquele momento, porque nós, ainda como encarnados, nós temos várias imperfeições que normalmente nós estamos preocupados muitas vezes com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Mas perante Deus, perante a nossa vida, né, a nossa evolução, o que vale é, a partir do momento que eu tenho o título profissional, os conhecimentos, eu uso para a prática do bem. Se Deus me deu a oportunidade de eu fazer esse curso, de eu usar aqueles conhecimentos para trazer o bem, e eu não faço isso, ou faço só pensando em mim próprio, em si próprio, eu cada vez mais estou estacionado. Eu estou valorizando só coisas pessoais. E aí quando a gente fala um pouquinho dessa questão evolutiva, né, da questão da doutrina que nos acolhe, essa doutrina linda e maravilhosa que nos permite a gente enxergar as coisas de forma diferente, bem diferente, a gente entende assim, ó, que a gente tem que entender as definições espíritas que nos traçam deveres imprescritíveis, confessando-nos espíritas e abraçando atitudes espíritas. Mas sem esquecer que o espiritismo, na esfera de nossas vidas, em tudo e por tudo, é renovação moral. Então é o seguinte, ó, não adianta ser espírita só na casa espírita. A gente tem que ser espírita das 6 horas da manhã às 6 horas da manhã do dia seguinte. Todos os dias. Mas não é fácil. Mas é a prática.
É igual você, que eu estava falando do curso de inglês, você chega lá na primeira aula, você vai falar, opa, professor, primeira aula eu já vou sair falando inglês igual você fala. Não, peraí, tem que entender quais são os verbos, como é que é o... Né? Todo mundo sabe o verbo to be, né? Todo mundo sabe. Mas a sequência... Eu lembro quando eu fui para a China a primeira vez, eu não sabia falar nada de inglês. Cheguei lá, o cara chegou, e eu sentado na mesa, eu querendo tomar café com leite. E eu falei, pô, o cara olhou para mim, eu olhei eu sozinho na mesa, falei, e agora? Agora é o inglês aqui, né? E eu falei assim, ice cream, please, ou seja, eu queria sorvete. Aí o cara ficou olhando para mim. Eu falei assim, aí o rapaz estava do lado, o que você quer? Eu falei assim, não, eu quero café com leite. Aí o cara pediu que eu queria café com leite. Mas imagina a situação. Então, assim, a gente tem que entender isso, que é a questão do conhecimento. Se você tem o conhecimento, você tem que praticar. Né? Então, a ideia da gente entender que essa renovação moral se faz é a partir do momento que eu vivencio isso. A gente precisa ler e estudar? Precisa ler e estudar muito. E a gente precisa principalmente entender que, além de ler, a gente precisa saber o que a gente lê. Não é só pegar qualquer livro. Ah, esse livro é espírito, isso aqui é espírito. Será que realmente é espírito? Será que ele é realmente um livro que vai me trazer conhecimento, que vai me ajudar na minha profissão? Que ali é sério, é fazer a pré-seleção, usar o bom senso. E a gente tem que entender que ninguém adquire, né? Ninguém aqui de nós adquire gêneros deteriorados, né? Ninguém vai no mercado comprar aquilo que não presta para fazer os pratos, né, de comida que a gente consome. Né? Nenhum de nós procura usar isso. Ah, senhor, mas tem pessoas que não têm dinheiro, que estão lá no lixo, mas mesmo ele começa a escolher o que está lá no lixo para poder se alimentar. Ele não está entrando nesse mérito, mas é escolhas que a gente faz. Né? E aí Paulo, eu escrevi aqui porque era um nome que eu não domino. Na primeira carta de Tessalonicenses, né? Na primeira carta que ele fez, Tessalonicenses, ele falou assim, examinai tudo e retende o bem, ou seja, presta atenção em tudo que está à sua volta e retém aquilo que é o bom, aquilo que é o bem. E ele complementa ainda assim, ó, em todos os setores das atividades terrestres, isso foi escrito há muito tempo, em todos os setores da atividade terrestre, mesmo nos círculos religiosos, há muita gente dormindo nos braços das ilusões. Então a gente tem que ficar atento. E esse é um texto que ele coloca claramente o seguinte, o que você quer fazer? Você quer continuar dormindo? Ou você quer evoluir? Então a gente tem que prestar muita atenção, porque muitas vezes tem gente aqui na doutrina, o cara está dormindo, ele não entendeu que ele precisa se movimentar, precisa praticar o bem, fazer as coisas que tem, né? E isso é importante quando a gente entende essa situação. Teve uma mensagem no grupo, que foi postada ontem, que fala que era do mundo espírita, a qual lá vinha a carta dos alcoólatras anônimos, né, que é só por um dia, né, só por hoje, né? E é assim, ó, se a gente enxergar um pouquinho essa mensagem, ela é tão linda, ela é tão forte, que a gente pode usar para o nosso dia a dia. Só por hoje eu vou ser uma pessoa melhor. Só por hoje eu vou fazer uma seleção daquilo que eu recebo de informação, daquilo que eu escolho para me alimentar de informação, para aquilo que eu escolho para me alimentar o corpo. Né? Só por hoje eu vou realmente buscar aquilo que tentar fazer o melhor, me instruir para me poder ter contato com espíritos mais evoluídos que vão me tornar moralmente melhor. Porque aí eu entendo que eu estou em processo de evolução. Eu entendo que eu estou em processo de crescimento. Eu entendo claramente que Deus é Pai e que Ele quer somente o nosso bem. E aí, para encerrar, né, trouxe mais uma passagem aqui de Paulo,
que ele fala assim, ó, vigilância não quer dizer olho alerta para indicar o mal, mas posição de concurso sincero com Jesus a fim de substituir o mal pelo bem, em silêncio, onde quer que se encontre. Eu não preciso fazer barulho para mudar o mundo. Eu não preciso fazer barulho para mudar a minha vida. Em silêncio eu consigo fazer. Em silêncio eu consigo ajudar o mundo a se transformar nas minhas orações. Em silêncio eu consigo fazer tudo o que eu preciso para tornar a vida daqueles irmãos que estão ao meu lado, desencarnados, encontrem a luz. Eu posso ser um instrumento, a ler um livro espírita, a ler um livro que transforme a minha questão moral, a ajudar os irmãos desencarnados, a eles também evoluir, a orar por eles, para que eles possam evoluir. No simples silêncio, no simples fechar dos olhos. Não preciso fazer barulho. Então, quando a gente enxerga essa questão de que não vos deixeis influenciar pelos espíritos, né? É porque nós temos a capacidade, foi nos dada a capacidade de a gente transformar o nosso meio e procurar sempre fazer essa seleção. A gente não precisa acreditar em todos. Não é toda indicação, tudo que você receber de intuição, tudo que você ouve do irmão encarnado que está ao seu lado que você tem que fazer. Você tem que fazer o filtro. Opa, isso aí serve para mim? É isso mesmo que eu quero para a minha vida? É isso mesmo que eu quero praticar a todos os meus semelhantes? E aí a gente começa a entender que tudo nessa vida tem um lado bom. E o bem sempre prevalece. Ele é muito maior do que qualquer coisa negativa que a gente veja nesse mundo. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Aí eu vou convidar a Glaucia aqui para fazer a oração de encerramento. Para nós é uma conquista, né? Estar aqui, né? Passamos por alguns perrengues nesses anos. Na Glaucia em recuperação, mas vamos, né? Como tudo na vida passa. Que possamos neste momento poder refletir sobre essas questões tão profundas, né? De influências espirituais, de desencarnados e encarnados. Que possamos pensar em Jesus, que possamos agradecer a todo instante e também vigiar os nossos pensamentos, vigiar nossas atitudes, orar principalmente pelos nossos inimigos. Pedimos, Senhor, que a espiritualidade de luz nos ilumine e nos acompanhe a todo instante, que possamos estar atentos aos vossos ensinamentos, com muita harmonia, com muita tranquilidade sempre, que possamos todos retornar